Olá, turma do nono ano, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula e essa videoaula ela é direcionada a vocês aí do Fundamental 2, nono ano, é uma turma em ano de formatura. Nós estamos fazendo essa videoaula e o tema é sobre texto teatral, ok? Então, quarto bimestre, nós estamos estudando alguns gêneros textuais, nós vamos passar pelo texto teatral, depois nós vamos para o roteiro de telenovela e o roteiro de cinema. E é importante compreender cada um desses gêneros textuais, porque um deles, de certa forma, traz características próximas ao outro, que também são próximas ao outro. Então, as diferenças existem, mas as características semelhantes também. E eu preciso compreender muito bem todos esses gêneros textuais. Então, vamos lá. Gênero textual é texto teatral. Bem, se eu precisasse associar o teatro a alguma nação, a algum país, com certeza eu iria associá-lo à Grécia, tá? Ao país da Grécia. Foi lá no berço dos grandes filósofos, no berço das ideologias, daquelas grandes apresentações, onde eu vejo estruturas marcantes e incríveis, onde a pessoa expressava sua ideologia e os outros ouvintes estavam ali atentos, compreendendo, recebendo aquela ideologia, aquela filosofia de uma certa maneira. É uma estrutura muito parecida com a do estádio de um futebol, né? Então, eu me lembro bem de que na Grécia nasce bastante a filosofia e o teatro também. Inclusive a palavra drama, que vai representar também o dramaturgo, a dramaturgia que está relacionada ao teatro, essa palavra drama tem a sua origem no grego, ok? Lembrem-se disso, porque isso é uma questão de prova. A palavra drama não vem de chorar. A gente pensa que dramático é alguém que chora bastante, que se lamenta, que exagera, que faz aquela encenação toda. Bem, a palavra drama, no seu original, vem de ação. Então, a palavra drama vem de ação. Como assim? Bem, esse texto, o texto teatral, ele não era somente um texto escrito, mas ele era um texto representado. Então nós tínhamos personagens ali, né? Nós tínhamos pessoas que atuavam, né? Que demonstravam outras pessoas, que representavam outras pessoas. Então, a palavra drama vem de ação, ok? Da atuação, dessa questão das atitudes demonstradas, né, apresentadas, expostas. Então a palavra drama vem de ação, não esqueça disso. Uma coisa importante sobre o texto teatral é que o texto teatral ele tem dentro dele, na formação dele, nós vamos ter os textos primários, os textos principais e os textos secundários. Então, quais são esses textos principais, esses textos primários? A fala dos personagens. Eu preciso entender a fala dos personagens para compreender bem, né, aquela peça de teatro, aquela mensagem, né, que aquela cena vai me passar, que aquela história vai me passar. Então, a fala dos personagens é o texto principal, mas ele também é dividido numa maneira secundária, ou seja, que são as rubricas. E o que são rubricas? Sabe quando nós estamos lendo um texto teatral e aí aparece aquele momento em que quem escreveu especifica: a luz acendeu, né, uma intensidade maior, as cortinas se abriram, houve-se um ruído. Então, aquela parte que vai explicar um pouco sobre a encenação, que vai explicar trazendo o contexto, nos fazendo compreender melhor o teatro, a peça, são as rubricas, não esqueçam disso. E essas rubricas são parte secundária, né? São o texto secundário do texto teatral, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Mas esse vídeo ele é, na verdade, de orientação da atividade que eu vou pedir para vocês. Eu queria que vocês construíssem, né, um texto teatral. Que vocês escolhessem personagens, podem ser personagens aleatórios, mas eu preciso que vocês produzam esse texto, não copiem. Podem pegar personagens já escolhidos, já criados, né, fictícios aí, mas eu queria que vocês montassem uma peça com esses personagens, fizessem esse texto, ok? E depois copiasse ele aí no caderno e tirasse uma foto, me enviasse, tá bom? Prepare um texto teatral. Agora, esse texto teatral, eu queria que ele tivesse duas observações importantíssimas. A primeira, lembre-se que a classificação desse texto, ou seja, sobre o que ele vai tratar, os assuntos que ele vai tratar, precisa estar de acordo com a classificação de idade de vocês, tá bom? Máximo aí 15 anos, lembrem-se disso, a temática tem que estar próxima a isso. E a segunda coisa, eu queria que vocês, de uma certa forma, relacionassem esse texto a alguma das obras literárias que você estudou durante esse ano. Ou que o professor de português citou, né? No caso que eu citei. Pode ser sobre Machado de Assis, Dom Casmurro, sobre Macunaíma, sobre
Monteiro Lobato, alguma obra literária que foi citada, Aloysio Azevedo, sobre algum autor, alguma história, seja o Cortiço que nós estudamos, seja a própria história simples, né, e maravilhosa, incrível, daquele best-seller do Pequeno Príncipe. Eu queria que vocês associassem um pouquinho a alguma literatura esse texto teatral que vocês vão construir. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo via WhatsApp, e eu espero que tenham entendido e que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre as características do texto teatral. Tchau, tchau, pessoal!